O que a alegria de ir para a igreja tem a ver com estar preparado para o inesperado? Olha, à primeira vista, pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa conexão bem surpreendente entre um salmo super antigo sobre felicidade e um alerta muito sério sobre vigilância. Se prepara para ver esses dois conceitos de um jeito completamente novo. Acho que muita gente conhece essa sensação. Aquela alegria de se encontrar com pessoas que têm a mesma fé, a expectativa de um momento de paz. É um sentimento bom, quase de criança. Mas a pergunta que o nosso material de hoje nos faz é: será que no meio da correria de hoje em dia essa alegria ainda é a mesma? Ou ela se transformou em outra coisa? E aqui está o ponto central. Com tanta distração, tanta notificação, tanto compromisso, aquela alegria genuína de estar em comunidade ainda bate forte? Ou será que ela foi meio que abafada pelo barulho do dia a dia e acabou virando só mais uma coisa na nossa lista de tarefas? Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um caminho de 5 passos. Primeiro, a gente vai encarar o problema. Por que essa alegria parece que some? Depois, vamos fazer uma viagem no tempo para redescobrir a força original dela. Daí, a gente dá uma virada surpreendente para o tema da vigilância, entende os riscos de viver no piloto automático e no final a gente junta tudo, mostrando como a alegria é, na verdade, a nossa melhor preparação. Bom, vamos direto ao ponto. Para muitas pessoas, aquela experiência que antes aquecia o coração, hoje pode parecer só rotina. Uma obrigação de domingo, quem sabe até um peso. Como é que uma coisa tão boa pode perder o brilho desse jeito? Olha só que contraste poderoso. De um lado, uma experiência de esperança, de encontro verdadeiro. Do outro lado, a nossa realidade. A rotina que engole a gente, o lazer que parece sempre mais interessante e uma espécie de comodismo espiritual, sabe? A fé acaba ficando para depois, porque todo o resto parece mais urgente. Para a gente entender o que foi perdido, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O que será que aquele peregrino sentia de verdade quando cantava sobre a casa do Senhor? O que essa alegria significava para ele? E aqui tá o pulo do gato. Aquilo não era turismo. Ninguém estava lá tirando selfie. Era uma peregrinação. O objetivo não era ver um prédio bonito, mas sim estar no lugar onde se acreditava que o divino encontrava um humano. Era um encontro marcado com o sagrado. E essa alegria não era uma coisa abstrata, não. Ela tinha motivos bem concretos. No templo, as pessoas encontravam perdão para os seus erros, encontravam orientação na palavra e o calor da comunidade. Era um lugar para se reconectar. E, acima de tudo, era um farol de esperança no meio do caos. Ok, entendemos a alegria, mas como a perdemos? É exatamente aqui que a nossa história dá uma virada bem inesperada. Da celebração de um salmo, a gente é levado para um alerta muito sério de Jesus sobre a necessidade de vigilância. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos descobrir. Essa é a advertência central. Um chamado para estar desperto, para estar atento. Mas o que significa exatamente essa tal de vigilância no contexto que está sendo apresentado? E aqui tem um ponto fundamental. Vigilância não é viver com medo ou com ansiedade, de jeito nenhum. Pensa nela como se fosse o antídoto para o piloto automático espiritual. É o ato de acordar, de estar presente e consciente, em vez de só seguir o fluxo da vida sem nem pensar. Para nos mostrar o que está em jogo, Jesus usou 2 analogias muito fortes. Elas funcionam como um alarme, sabe? Nos alertando sobre o perigo real de viver a vida totalmente distraído. A primeira história é a dos dias de Noé. Olha bem para isso. As pessoas estavam só vivendo a vida. Comendo, bebendo, casando. Coisas normais, do dia a dia. Nada disso é errado, certo? Então, onde é que estava o erro? E aqui vem a resposta. O problema não eram as atividades em si, mas a total indiferença por trás delas. As pessoas viviam como se a dimensão espiritual simplesmente não existisse. A mensagem de alerta de Noé era só um barulho de fundo, tipo uma notificação que a gente ignora no celular. A segunda analogia é ainda mais direta, mais moderna. Se a gente sabe que existe o risco de um ladrão aparecer, mas não sabe quando ele vem, o que a gente faz? A resposta é óbvia. A gente se prepara. A gente coloca a tranca, instala alarme, faz seguro, a gente age com antecedência, porque, mesmo sem saber o dia ou a hora, a gente reconhece que o risco é real e não quer ser pego de surpresa. E isso nos leva a uma pergunta que é impossível de evitar. Se a gente toma todas essas precauções para proteger as nossas coisas, será que a gente dedica o mesmo cuidado, a mesma atenção para proteger a nossa vida espiritual?
aquilo que, em tese, é o nosso bem mais valioso. Finalmente, a gente chega na síntese. Como é que esses dois fios, a alegria do Salmo 122 e a vigilância de Mateus 24, se amarram? A resposta segundo o texto é bem surpreendente. E aqui tudo se conecta. A preparação que Jesus pede não é sobreviver tenso, com medo. A verdadeira vigilância, a prontidão real, ela floresce exatamente no mesmo lugar onde o salmista encontrou sua alegria, na casa do Senhor, na comunidade de fé. E como é que isso funciona na prática? Bom, dentro da comunidade, a palavra nos fortalece, o perdão nos renova, a comunhão nos lembra que não estamos sozinhos nessa. Os sacramentos nos alimentam. Cada um desses elementos funciona como um treino, que nos mantém espiritualmente em forma, despertos. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Estar preparado não é uma tarefa solitária, mas é uma consequência de permanecer onde Cristo prometeu estar. E a alegria que a gente sente nesse lugar não é uma distração da vigilância, ela é a própria vigilância em ação. E existe uma época do ano que resume essa ideia perfeitamente: o advento. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa, cheia de alegria e preparação. A gente celebra o que já aconteceu e, ao mesmo tempo, se mantém vigilante para o que ainda está por vir. É a união perfeita de alegria e vigilância. E assim, a reflexão final volta para nós. Onde na sua vida você encontra essa alegria que fortalece e onde você pratica essa vigilância que protege? A grande provocação do nosso material é que talvez a resposta para as duas perguntas esteja exatamente no mesmo lugar. Obrigado por explorar essa ideia com a gente.